E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro, apresentador e idealizador deste podcast. Aqui você já sabe, sem formalidades, vamos bater um papo sobre as diversas oportunidades de atuação que temos em todas as áreas da engenharia. Bora lá então? Mas antes, já quero te convidar para clicar no botão de assinar se estiver ouvindo pelo iTunes ou no botão seguir se estiver em outra plataforma, para não perder as novidades deste podcast. Aproveito também para te convidar para participar do nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. Lá você pode trocar ideias, tirar dúvidas, colocar sugestões dos próximos episódios e participar dessa comunidade que está se formando. No episódio de hoje nós vamos conversar com o engenheiro Charles, especialista em energias renováveis e energia eólica. Charles, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Fique à vontade, se apresente para o pessoal, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer aqui, Leandro, a chance aqui de a gente estar batendo esse papo aqui. Falar de energia é sempre interessante e curioso, a gente vai trocando ideia, aprendendo sempre. E, como o Leandro falou, sou formado em engenheiro de energia, tá? Tenho um mestrado em fontes renováveis de energia, mas desde a graduação eu tive o principal foco aí trabalhando com energia eólica e mais específico falando de avaliação de recurso eólico. E desde sempre fui apaixonado por energias renováveis, e tanto pelo fato de estar relacionado ao meio ambiente, que é um assunto que me interessa desde sempre, desde que me entendo como gente, e também a paixão por engenharia, né, pelas exatas também, que vem me acompanhando há um tempo. Aí meio que o curso de engenharia de energia agregou isso tudo e estou aí trabalhando no setor e estou bem feliz com essa caminhada e quero compartilhar um pouco com vocês aqui o que eu aprendi, o que também compartilhar o que eu aprendi e aprender muito aí nesse bate-papo aqui. Show de bola. Hoje você está em Fortaleza, né? Isso, estou morando em Fortaleza aqui, morando numa região do Brasil aí mais beneficiada aí com as fontes renováveis, né? Onde tudo acontece aqui, a geração. Estou aqui pertinho. Pertinho da geração, pertinho das praias, pertinho do clima gostoso também, né? Exato. Mais frio aí deve ser 20 graus. Não, acho que nem 20 chega, não. Acho que 22, tá? 22, por estar de casaco aí. Pois é. Mas é legal aqui, cara. Show de bola. Aí. Você é graduado na área de energias, cara. Essa é uma área que eu vejo que não é tão conhecida pelo pessoal. Explica pra gente o que a engenharia de energias trata, o que ela observa. Perfeito. Quando eu concordo com o que você falou, quando eu falo que sou engenheiro de energia, a maioria das pessoas confunde com engenheiro eletricista, fez engenharia elétrica, sempre tem essa dúvida aí no pessoal, tá? A engenharia de energia, ela meio que surgiu com a necessidade de aprofundar nesse tema que é tão importante aí, que em épocas passadas a energia era tratada como uma especialização dentro do curso de engenharia mecânica, por exemplo, na própria engenharia elétrica, tinha disciplinas, né, voltadas para a energia de uma forma mais geral, não só a forma de eletricidade. E o curso de engenharia é isso, agrega a visão completa, né, da engenharia da energia na sociedade, desde a geração, passando pela transmissão, distribuição, todas as etapas, e é um curso aí de graduação que veio agregar muito aí, é um curso recente, tá? Eu não sei, acho que no Brasil ele começou, se eu não me engano, em 2013, o primeiro curso, mas o da UFPE, que eu faço parte, é um pouco mais recente, mas é um curso recente que está crescendo muito. As pessoas estão tendo um interesse maior por esse tema aí de energia, e também o tema fontes renováveis aí sempre é voltado para esse curso e o pessoal chama a atenção, né? Muita gente está vendo aí o crescimento da energia eólica, solar, a biomassa, que já é bastante convencional, mas vem à tona também. Aí esse curso
traz bastante conhecimentos aí nessas áreas e vem atraindo aí os estudantes para ingressar nesse curso aí. Ao longo do bate-papo aqui a gente pode estar falando mais de detalhes, mas o escopo do curso em si meio que ele é meio generalista, assim, né? Ele engloba tanto disciplinas de engenharia mecânica, parte térmica, a parte mecânica em si de materiais também, engloba a parte de elétrica, de potência também, da engenharia elétrica. A gente meio que vê um pouco de tudo, um pouco de química, para a questão também de energia de biomassa, bastante importante. No meu curso específico, tá? Porque os vários cursos de engenharia de energia que existem no Brasil, alguns têm uns peculiaridades, o meu em específico, como ele está vinculado ao Departamento de Energia Nuclear da universidade, aí ele tem um certo, não digo prioridade, mas tem mais disciplinas do que o comum de energia nuclear também, que é um diferencial aí desse curso que eu fiz em relação aos outros do Brasil, mas de forma geral é isso. O curso tenta abordar todas as fontes de energia, também não só renováveis, tá? Venho falando aqui fontes renováveis, mas também outras alternativas como a nuclear e todas as outras, combustíveis fósseis, tudo a gente avalia, porque ao longo desse bate-papo que a gente pode estar falando, mas o interesse aqui de todos é ter uma diversificação da matriz energética e elétrica, e o ideal é a gente passar por todas essas fontes e saber os pontos positivos e negativos de cada um, tá? Não, legal. Mas você estudou mais a parte de geração de energia elétrica ou geração de energia como um todo? Como um todo, tá? Como um todo, mesmo petróleo? Alguns cursos, como tem suas peculiaridades. Isso. Petróleo, parte térmica, tudo. Não, legal. Você sabe se tem bastante a curso térmica não no só Brasil? voltada para gelado, mas também... Cara, não vou saber dizer quantos especificamente, mas eu sei que tem lá em Pernambuco, onde eu me graduei, tem bastante no Sul. Na Federal do Rio Grande do Sul tem um curso bastante forte lá também. São Paulo, acho que a UFABC também, Federal da ABC tem um curso lá interessante. Então, tem esses principais, assim, mas no Brasil todo acho que está bem representado, está bem espalhado. Não é uma coisa muito focada, então já está bem disperso pelo Brasil, né? Sim. E você trabalha basicamente com energias renováveis, né? Isso está crescendo, esse posicionamento de energia renovável, a gente vê que de um tempo para cá ele vem aumentando, né? Até esses dias atrás eu estava lendo uma reportagem, falava que no último leilão que teve A-4, pela primeira vez foi licitado com sucesso fontes eólicas e solares dentro de um leilão para a construção de usinas, para fornecimento de energia através dessas fontes. Isso vem crescendo bastante nos últimos anos aí. O que você acha que está impactando isso, não só no Brasil, mas como um todo? Isso, como você falou, a renováveis aí nos últimos anos vem crescendo bastante. Teve no início ali, né, teve o programa de incentivo do governo, o PROINFA, que é o programa de incentivo às fontes alternativas de energia, no início da década de 2000, e foi bastante importante ali porque realmente, como toda tecnologia nova aí, como toda iniciativa aí, tem um custo mais elevado no início e tal, mas com os incentivos do governo, que agora já vem reduzindo bastante, porque as energias renováveis já estão conseguindo caminhar com as próprias pernas, estão com custos bem interessantes, tá? Chegando até a energia eólica, por exemplo, mesmo, tem uma das fontes mais baratas atualmente. O megawatt gerado dela aí, eu não vou saber dizer o número específico, mas está bem competitivo, até comparado com outras fontes convencionais aí. E como você perguntou aí, o que eu acredito que tenha feito esse crescimento aí, tem tanto o aspecto ambiental, que vem sempre aí sendo cada vez mais rigoroso aí, né? Países se comprometendo aí com targets aí, com desafios de reduzir as emissões, e as fontes renováveis vêm para suprir isso aí. Os países e empresas, né, vêm
vem aderindo cada vez mais a essas fontes. Também a gente, nesse meio aí, vem o amadurecimento de mercados como o do crédito de carbono, por exemplo. Tem toda essa pegada. E também, como eu falei, do barateamento aí dessas fontes de energia, as empresas estão lucrando, né? Estão vindo, além de agregar dessa pegada de minimização dos danos ambientais aí, com o uso dessas fontes, também atrelado a isso aí, tá vindo ganhos financeiros que as empresas estão de olho e investindo cada vez mais aí nessas indústrias. E também tem um marketing verde, né, que é chamado, que é o marketing das empresas voltado para essa questão de redução dos impactos do aquecimento global pelo uso de fontes renováveis, por exemplo, que acho que é até comum, né? A gente está cada vez mais vendo notícias do tipo empresa X afirma que vai reduzir suas emissões até 2050, vai ter net que chama, né? Uma emissão zerada por ter produzido a energia por fontes renováveis e isso ter balanceado as emissões que a empresa gera. Isso está sendo bastante comum aí no mercado. Dia a dia a gente vê notícias como essa. E a tendência é só crescer, para ser sincero. As energias renováveis vieram para ficar. É o presente e o futuro, como chamam. Acho que é um caminho sem volta, tá? Eu sou um defensor assim, da diversificação, né, do uso de fontes, até por questão de segurança. Minha paixão é energia eólica. Sou bastante apaixonado por energia eólica, mas eu entendo e acredito que o futuro é diversificar, tendo uma parcela cada vez maior das renováveis aí no portfólio da matriz energética, né? Mas tendo outras fontes como base aí sempre de apoio para ter essa segurança energética aí dos países, tá? Não, legal. Você falou que você é apaixonado pela eólica. Na sua opinião, melhor eólica ou melhor solar? Fora a paixão. Cara, fora a paixão, também por cara, às vezes são fontes excelentes, né? E principalmente aqui no Brasil, a gente é beneficiado aí pela característica do vento aí que a gente tem e pela radiação solar. A gente está bem localizado aí perto do Equador, né? Também tem radiações bem interessantes ali no interior da Bahia. A Bahia é sensacional, tomando um exemplo aqui, né, que tem uma das radiações melhores aí do país, além de ventos também sensacionais aí, que fazem com que parques eólicos dessa região do país apresentem fatores de capacidade, né, que é para a audiência que não está tão familiarizada aí com esses termos, o fator de capacidade dá uma ideia da eficiência aí dos parques, das usinas, fatores elevados aí acima dos 50%, que é a média mundial de energia eólica aí está em torno dos 20 e poucos por cento, tá? É bem, realmente o Brasil tem jazidas de vento, como a gente chama, que é bem interessante. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que eu ficaria com eólica ainda, mesmo tirando a paixão. E esse episódio tem o patrocínio de Lud Engenharia, soluções inovadoras para o seu negócio. Acesse www.ludengenharia.com.br. Estava conversando com um colega outro dia, ele falou para mim que as energias renováveis, quando a gente fala de solar e eólica, ela parece um pouco quando a gente fala com uma usina fio d'água, né? Ela é não cumulativa. Então você tem que gerar e já inserir ela no sistema. Isso oferece algum risco para a característica da geração se a gente começar a implementar mais usinas renováveis? Isso pode oferecer algum risco? A gente sabe que a parte da solar ela não vai ter um impacto muito grande, porque o sol não vai acabar de uma hora para outra. Mas a parte de vento, você pode ter um impacto muito grande? Como que você vê isso? Sim, claro. Tem um impacto, sim, tá?
como eu falei, o ideal é que a gente busca, né, ter uma parcela cada vez maior de participação dessas fontes aí na matriz, mas isso vem atrelado com esses desafios aí de gerenciamento até por parte do operador nacional do sistema, né, de estar lidando com essas fontes aí que são intermitentes. Mas eu acredito que, ao passo que essas fontes vêm crescendo e tendo a contribuição maior, o nosso sistema de gerenciamento aí também vem lidando com esses desafios aí. Acredito que não seria algo tão... Até porque, por exemplo, a gente também é uma coisa relativamente nova, mas a gente está aqui no Brasil tratando também de sistemas associados, sistemas híbridos, né? Dessas duas fontes, por exemplo. Tem um exemplo que a gente está até na empresa que eu trabalho, a gente está tocando, tem a associação de usina eólica híbrida, onde num parque lá, o regime de vento é mais noturno, né? Os ventos têm velocidades mais intensas aí durante o período noturno, e é uma opção bastante interessante para a gente associar com a energia solar e durante o dia ter uma forma de geração mais constante, né? Porque durante a noite a energia escoa pelo parque eólico e durante o dia pelo solar, garantindo uma distribuição de energia mais constante ao longo do dia todo inteiro, né? Essas questões dos parques híbridos aí também são bem interessantes. E esse risco que você comentou aí de ter fontes intermitentes é um ponto a se considerar nesse novo cenário, mas eu acho que está bem endereçado aí pelo nosso setor, tá? Legal. A gente comentava nos bastidores sobre os pontos positivos e negativos dessa geração das renováveis. A gente enxerga muito ponto negativo, né? É diferente de uma barragem que tem o seu tanque de acumulação, né, que o impacto ambiental é gigante na hora que você está construindo. Você tem desapropriação, você tem toda uma área que é alagada, muda o biosistema da região, muda tudo quando você faz uma barragem. Quando você faz uma usina solar, uma usina eólica, quais seriam os pontos negativos e positivos? Assim? Os positivos a gente vê que é a geração limpa, né? Mas tem ponto negativo também? Isso aí tem algum impacto? Sim, tem, tá? É até o alvo de um assunto, de um artigo que eu estou escrevendo. Em breve vai estar divulgado aí, eu posso estar passando para você aí, para a gente dar uma lida e divulgar também, mas sim, tem pontos negativos, tá? Toda atividade humana tem os pontos positivos e negativos atrelados, e falando especificamente das renováveis, falando por fonte, né? Cada uma tem sua peculiaridade. Você bem comentou aí da questão das hidrelétricas, que é renovável, mas tem todos esses impactos aí por conta do reservatório e tal. Falando da eólica, por exemplo, os pontos positivos são bem divulgados, né? Dessas energias renováveis aí, estão amplamente discutidos aí, a geração limpa, redução significativa da emissão de gases, né? Porque muita gente também pensa que essas fontes não emitem, e realmente, durante a operação, elas não emitem, mas o que a gente olha e deve olhar sempre é o ciclo de vida inteiro, né? Para a fabricação das pás dos aerogeradores, por exemplo, das turbinas eólicas, a gente emite gases de efeito. Para fabricar os painéis solares também, da mesma forma, a gente emite. O transporte dessas peças tem emissão de gases pelos carros, enfim. Tudo isso é levado em conta, mas pegando esse life cycle todo aí de cada fonte, realmente as fontes renováveis de energia em comparação com os combustíveis fósseis tem uma redução bem significante. Aí falando desses pontos positivos que são bem discutidos, falando agora dos pontos negativos, por exemplo, da energia eólica, tem um ponto bastante discutido que é a mortalidade de aves, tá? Principalmente em parques que acabaram sendo instalados em rotas migratórias, né? Aí as turbinas eólicas em operação as aves quando passam acabam colidindo aí com essas turbinas e tendo a morte aí, mas esse número, se comparado à morte também, que a gente não... É impactante, né? E realmente é um efeito negativo, a gente não pode desconsiderar,
Mas também a gente tem esse efeito negativo em torres de transmissão e de torres de telecomunicação, por exemplo, também acontece isso aí e são números bem mais expressivos, tá? Outro ponto também da energia eólica, a gente tem o chamado shadow flicker, que é a mesma coisa, é o efeito estroboscópio. Por exemplo, tem casas que estão próximas de aerogeradores. Imagina você com uma turbina eólica girando lá durante o dia e a sombra dentro da sua casa, uma sombra dinâmica, né? Passa a pá, faz uma sombra, some, faz. Aí essa sombra dinâmica acaba trazendo danos aí para a saúde, tá? Até psicológicos, é um ponto bastante discutido também, por isso que tem um distanciamento mínimo aí para a instalação dessas turbinas eólicas de residências, escolas, enfim. Até também por conta de ruído, que essas usinas, essas máquinas, quando estão em operação também, tem um ruído associado aí, tá? E por isso a gente considera um distanciamento mínimo aí para minimizar até excluir por completo esses efeitos. Falando da energia solar, né? Um ponto negativo, se eu poderia trazer aqui, como a gente geralmente, né, as empresas arrendam as terras dos proprietários para poder instalar essas usinas, diferentemente da energia eólica que a gente usa pontualmente, né, a terra do proprietário, tem lá o ponto onde é instalada a usina, tem o acesso, mas o proprietário continua sendo podendo cultivar, fazer sua plantação, quando geralmente esses parques são instalados em áreas mais rurais, né, mais afastadas, ele continua podendo fazer sua plantação, só que no caso da energia solar, de grande escala, né, das usinas solares, a gente meio que precisa para ter uma potência adequada aí, que a gente precisa usar a superfície quase toda, né, a área disponível desses proprietários, e eles ficam impossibilitados de estar continuando aí sua plantação, porque a área está toda tomada por painéis, tem essa questão. A presença dos painéis também, se tiverem moradias próximas a essas usinas, acaba tendo uma alteração do microclima ali, que acaba deixando a região ainda mais quente, né? Por conta da presença desses painéis, também é um ponto a se considerar. E tem outros, mas como isso reflete, tem alguns parques que têm concentração, né, de radiação, acaba ficando ali, locais que já são naturalmente mais quentes, né, que tem a radiação alta ali onde são instaladas as usinas, acaba ficando ainda mais quentes por conta da presença desses parques de grande escala, né. Mas como eu costumo comentar, tem esses pontos todos, mas se a gente botar na balança aí os pontos positivos e negativos que as fontes renováveis apresentam, os pontos positivos superam em muito, e por isso que é um dos pontos também, voltando à sua pergunta inicial lá, de por que essas fontes vêm crescendo cada vez mais. Esse é um das questões também. Os pontos positivos superam muito e acabam sendo fontes bem atrativas aí para a gente estar utilizando, tá? Não, sim. Agora, questões, curiosidades. Por que tem só 3 pás? 3 pás, né? Os aerogeradores, vamos lá. Porque a gente acaba... O público mais geral, assim, né, que não tem tanto contato com a eólica, acaba vendo lá, chama de catavento, a gente que é engenheiro de energia, a gente fica meio, não chama de catavento, são aerogeradores, enfim, mas os aerogeradores, ou turbinas eólicas, pode chamar assim também, catavento tem 3 pás. Catavento não, catavento é meio pejorativo pra gente. Mas eles têm 3 pás porque, em resumo, é uma questão de custo-benefício. Vamos lá. A gente pegando os principais concorrentes aí, né? Os próximos seriam uma turbina com 2 pás e uma turbina com 4 pás. Falando primeiro da turbina de 2 pás, ela, para poder gerar a mesma quantidade de energia que a de 3 pás convencional gera, ela precisaria ter um aumento na pá, né? Na área da pá, isso acarretaria custo mais elevado.
que meio que se equipararia ao custo que a gente tem com adicionar uma pá a mais para o T3, e isso torna inviável essa opção aí de duas pás, até porque também, além de ter que ter uma corda, que a gente chama, né, o termo mais técnico, de aumentar a espessura da pá, ela teria que girar uma velocidade mais alta para poder gerar a mesma quantidade de energia de uma de 3, e isso também acarretaria o aumento do ruído, que já é, como eu comentei anteriormente, é um dos pontos negativos aí da eólica. A gente teria essa questão também. Falando da de 4 pás, tem a questão de aumento da turbulência, tá? Com o aumento de número de páginas, tem uma turbulência maior da usina da máquina em operação, e também o aumento que a gente tem de produção de energia com 4 pás em relação a 3 não é tão significativo quanto comparado ao aumento do custo por adicionar uma pá a mais e ter toda essa turbulência, que eu precisaria de ter uma turbina também mais robusta, né, para aguentar as cargas mecânicas e tal dela, e isso acaba também tirando da jogada a turbina com 4 pás. E, enfim, esse pensamento serve para os demais, né? 5, 6 mais pás adiante e para baixo, 2, uma pá, acaba tendo custos equiparáveis e uma geração menor. E por isso que uma relação de custo-benefício, olhando a geração que a máquina consegue gerar e o custo de produção desse equipamento, acaba sendo a opção mais adequada, tá? Os aerogeradores de 3 pás. Não sei se respondi bem aí, ou claro. Sim, perfeitamente. Para mim ficou claro. Melhor ter 3 do que ter 2 e ter 4. Você falou da velocidade, que se mudar de uma pá de 2 pás para 3 pás, a quanto gira mais ou menos? Cara, eu nesse número específico não vou saber te passar, tá? A gente até é um ponto que a gente fica curioso, né? A gente vê as pás girando devagar, assim, acho que não tá gerando nada ali, porque tá gerando bem devagar, mas o que importa ali também é o torque, né? Porque como o peso ali das pás ali, a estrutura são toneladas, e para o vento ali conseguir girar aquilo ali tem um torque considerável, que é o que faz ter uma geração tão considerável de energia elétrica. Mas esse valor específico eu vou ficar te devendo, tá? E o momento de inércia deve ser gigante também, né, velho? Sim. Ali é aerodinâmica pura ali também, tem que... Uma outra curiosidade. Você falou que tem um nível grande de mortalidade de aves. A gente vê que isso causa um problema grande em aviões. Sim. Para os aerogeradores, isso tem algum problema de manutenção? Aumenta a manutenção? Ou é imperceptível pelo tamanho da pá em relação ao tamanho do animal? Eu acho que acaba não sendo para usina e para os aerogeradores, acaba não sendo um problema tão grande, é mais questão ambiental mesmo, aí, a questão da mortalidade deles mesmo, mas pro equipamento em si, como também são questões pontuais, né? Não é sempre ali constante essas colisões aí dos pássaros, acaba não sendo tão significativo assim por questão de manutenção, não. Também são pássaros relativamente pequenos o tamanho da pá, né? Sim. Realmente são grupos de pássaros aí pequenos, e essas pás aí, né, tem hoje em dia aí de 70, 80 metros, são pás muito grandes aí, comparativamente aí são tamanho de pássaros irrisório. Pega um mosquitinho, para pá mosquitinho. Você está participando de um projeto, eu vi no LinkedIn, você está participando de um projeto implantando uma usina solar, né? Comenta um pouquinho pra gente como que é isso, cara, como que é essa experiência. Isso é interessante, tá? Compartilhei lá no LinkedIn. É a primeira usina aí que eu tenho contato ainda, que participei do desenvolvimento desde o início aí, da prospecção ali da área, das áreas livres para instalação. Aí foi passado para a equipe, né, da gente, a potência que era necessária ali para atender os contratos de energia. A gente desenvolveu tudo em escritório, né, tudo em computador ali, nos softwares e tal que a gente tem, fazendo o layout das usinas, né, que é a distribuição ali dos painéis ali na área que a gente tem disponível.
distribuição dos trackers, né, que são os seguidores, que são as estruturas em que são instalados os painéis ali que fazem um segmento do Sol aí para ter uma otimização da captação da radiação solar. Aí a gente fez esse projeto aí de nível mais básico, né? Aí a gente, depois dessa etapa aí, eu fico lá, né, na área de desenvolvimento de projetos da empresa. A gente desenvolve aí inicialmente, desde o início, esses projetos, e como chega numa parte básica, a gente tem meio que tudo estruturado, aí a gente passa para a equipe de plantação, que está tocando mais à frente aí essa etapa do projeto, e é bastante gratificante. Aí a gente vê aquilo que o projeto estava no computador lá, tomando corpo, e as áreas lá sendo... Ainda não chegaram os painéis, mas tô bem ansioso aí para ver aquela área toda ali coberta de painéis. Vai ser interessante. É uma usina grande, tá? De mais de 250 megawatts CC, né, que a gente chama. E no caso da fonte solar, a gente sempre tem duas potências, né? A potência vinculada aos painéis solares, que é a potência em corrente contínua, que é o megawatt pico, que a gente chama, e a potência AC, que é a dos inversores, que é a que de fato vai ser gerada lá. E aí a potência AC, que esse projeto específico que a gente está falando aqui tem 213 megawatts AC, tá? Mas só é uma curiosidade também, essas usinas aí a gente costuma botar uma potência maior de placas do que o inversor suporta, né? Que o inversor, da potência nominal ali do inversor, que tem sempre um fator de sobrecarga ali do inversor, mas que é interessante a gente ter isso. Aí a gente chama isso de razão DC-AC, que é essa relação entre a potência dos módulos e a potência do inversor. Aí realmente fica em torno de 10, 20, 30% aí de sobrecarga aí dos inversores nessas usinas. No entendimento de lei, não posso pensar que a gente sobrecarrega, a gente tem mais placas solares, tem mais potência de placa instalada para garantir que o inversor vai estar sempre gerando 100%. Exato. É isso mesmo. No máximo do tempo ali. Como a gente falou, né, essas usinas tem um comportamento intermitente ali. Aí acaba que se a gente mantivesse com a mesma potência que o inversor lá, acaba que em certos períodos do dia ia ter uma variação baixa, ia ter uma produção baixa dos painéis ali, aí tendo essa sobrecarga aí de painéis, uma potência maior, acaba que a gente maximiza aí, né, deixando o inversor trabalhar a maior parte do tempo aí na máxima potência. Legal. Mas isso bem dimensionado, tá? A gente fala de sobrecarga, pode dar a entender que está trabalhando de forma negativa, mas não, os inversores já são preparados para isso, já é próprio de usinas desse tipo. Tá? Tudo calculado, né? Isso, sim. O que mais te motiva na área de energia? O que mais te motiva na profissão? Cara, é ver que de forma geral, que a gente não consegue desenvolver como sociedade se não tiver energia, né? E como é um assunto aí que me fascina, a energia, e fazer essa geração de energia de forma mais sustentável possível, para partir de fontes renováveis, é o que me motiva, porque a gente está gerando um bem aí para a sociedade, é algo realmente necessário, né? E além disso, da mesma forma, degradando o mínimo possível aí o meio ambiente, que é também um assunto importante que a gente tem que levar em consideração em qualquer atividade que a gente está fazendo. É isso que me fascina, tá dando esse bem para a sociedade de alguma forma e trabalhando o meio ambiente da forma mais otimizada possível para ter esse ganho social aí. Isso está ligado diretamente com dois termos que a gente vê bastante hoje, né? Que é o ESG, né? E com as ODS da ONU, né? Então está diretamente relacionado com esses dois pontos. Isso é um tema que não só na minha empresa, mas nas empresas sérias aí que se prezem, esses termos aí estão em voga hoje, que é o ESG, né? Que é o Environmental, Social and Governance, que é meio ambiente, o social e a governança. A gente tem que estar sempre
alinhado aí, só em qualquer atividade que a gente estiver falando, né? Não só na geração de energia. É importante sempre ter essa visão aí do meio ambiente e do social também, e da forma de governar, né? Como a gente toma as decisões para ver que esse tripé está bem consolidado. Sim, a gente vai... No próximo episódio a gente vai discutir um pouco mais sobre isso aí também. Já dando Legal. uma prévia, um spoiler do que vai acontecer. Legal. Você tem alguma dica, alguma recomendação para a nossa audiência do que você achar que é importante para a gente? Tenho, cara. Não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem uma entidade aqui no país que é bem importante, que é a EPE, né? A Empresa de Pesquisa Energética. E eles estão sempre divulgando aí notas técnicas. Eles são responsáveis aí, né? Como o próprio nome diz, aí, pela pesquisa envolvendo a energia no país. Eles fazem todo o planejamento aí dos próximos anos do país, aí até contribuindo aí com o Ministério de Minas e Energia. E eles sempre soltam essas notas técnicas ou algumas coisas bem educativas. Vale a pena estar acompanhando, tá? A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, com essas notas, lendo, material de apoio mesmo para você ler, e você aprende bastante. Recentemente mesmo eles fizeram um estudo bem completo, lá um roadmap, sobre a eólica offshore, que é um assunto recente aqui no Brasil, que é bastante curioso, e eles fizeram um documento bem completo, vale a pena lá dar uma olhada. Aí tem isso, seguir a EPE aí nas redes sociais e estar em contato com essa documentação. E também, se me permite aqui, depois de acompanhar o Boteco da Engenharia aqui, outro podcast importante também, indo para a minha paixão aqui de energia eólica, é um podcast da Associação Brasileira de Energia Eólica, a AB Eólica, o podcast Cabeça de Vento também. O pessoal lá da associação traz profissionais bem especializados lá e discutem diversos temas, tanto com eólica offshore, outros temas, não só da eólica também, mas do setor energético como um todo. Aí eu traí essas duas dicas aí pro pessoal, tá? Acompanhar de perto aí a EPE e esse podcast aí da AB Eólica, o Cabeça de Vento. O nome do podcast é Cabeça de Vento. Isso. Legal. Bem sugestivo. Apesar de não ser catavento, é sugestivo. Exato. E como que o pessoal pode te encontrar? Deixa suas redes sociais aí, o que você, como a gente, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação. Claro. O pessoal pode me encontrar. Eu não tenho Instagram profissional, né? Mas pode me encontrar no Instagram pessoal mesmo. Fica à vontade lá, falar comigo lá no direct. Falar alguma dúvida, perguntar sobre o curso aí, alguma curiosidade sobre o curso de engenharia, alguma questão junto. Se eu não souber, a gente aprende junto, vamos buscar. No Instagram, não sei se passo aqui o arroba ou passo para você, depois a gente está divulgando, não sei como pode falar aí, a gente já deixar gravado ainda. Quem estiver ouvindo o arroba... Beleza. É o arroba Charles André, com outro E no final, André E. É isso, o Instagram, e no LinkedIn, meu nome completo lá, Charles André Oliveira Pereira. Acho que procurando aí por esse nome aí, vocês me encontram. No LinkedIn também eu tento ser o mais ativo possível aí, compartilhando aí, né? Participo aí do blog da engenharia, sempre estou produzindo aí artigos sobre, principalmente voltados para a energia renovável, tá? Tenho alguns artigos desses, eu sempre compartilho lá no LinkedIn também. Podem passar lá para a gente bater um papo sobre energia e outros assuntos aí relacionados, tá? Beleza. Charles, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a sua disponibilidade aí, a aula que você nos deu sobre energia solar. Pelo menos o ensinamento a gente pegou, que não é catavento, é um aerogerador. Legal. E é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Boteco da Engenharia. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Vamos para cima. Obrigadão. Um abraço, pessoal.